Roberto Carlos chegou ao Corinthians, muita gente se animou. Pô, esse cara tem tudo pra virar ídolo, mas por que é que isso não aconteceu, hein? Fala, corintiano! Vamos primeiro entender o contexto aqui de quando o Roberto Carlos foi contratado. Pô, era uma situação de otimismo pra nós, corintianos, porque uma experiência parecida com o Ronaldo Fenômeno tinha acabado de dar certo. Aliás, tava dando certo ainda. O Ronaldo tinha vindo, tinha dado certo. Roberto Carlos tinha ali 36 para 37 anos, era uma estrela do futebol mundial e na nossa cabeça tinha tudo para dar certo também. E tem mais um detalhe, 2010 era o ano que ia começar, ou seja, o ano do centenário do Corinthians, era então para a diretoria apostar alto para dar tudo certo naquele ano. E aí, cara, com uma influenciazinha ali do Ronaldo Fenômeno, o Roberto Carlos topou vir para o Corinthians. Ele tinha rescindido o contrato com o Fenerbahçe da Turquia, estava livre no mercado e topou vir. O anúncio foi feito ali em dezembro de 2009 e a apresentação foi no dia 4 de janeiro de 2010. Você deve lembrar disso, um dia quente no Parque São Jorge. E a maior prova de que a torcida estava animada com a vinda do Roberto Carlos é que 5.000 pessoas foram lá no Parque São Jorge receber o Roberto Carlos. E logo na apresentação ficou pra gente claro que o Roberto Carlos tinha entendido qual era a briga que ele ia ter que comprar em nome da torcida, que era conquistar a Libertadores. Esse era o nosso grande drama. O Corinthians nunca tinha conquistado a Libertadores e 2010 era o ano para isso acontecer. Tanto que se você observar bem a coletiva dele, ele fala 14 vezes a palavra Libertadores. Eu vou deixar uma amostra aqui para você. Vou pegar só um trechinho de 35 segundos e você vai ver que ele repete várias vezes a palavra Libertadores aí. Isso é estímulo. O Corinthians vai jogar uma Libertadores num ano tão importante que é do centenário. Então a gente não pode desiludir a nossa torcida. Nós temos que entrar no ritmo da torcida mesmo, de conquista de títulos. Se esse ano for Libertadores seria maravilhoso. Então é o normal. Um time grande precisa ganhar competições grandes. E a Libertadores é o nosso desejo desse ano. E esse também foi um dos motivos para que eu vim aqui para o Corinthians para poder ganhar esse ano a Libertadores, que eu também não tenho. Então, eu acredito muito no destino. Então, se eu estou aqui no ano do centenário do Corinthians, no ano de Libertadores, é porque alguma coisa de boa vai acontecer. Você viu só como ele falou Libertadores várias vezes? Como eu disse, ao todo seriam 14 vezes a palavra Libertadores nas falas dele, muito mais que a própria palavra Corinthians. Na empolgação, Roberto Carlos ainda disse que queria encerrar a carreira dele como jogador no Corinthians, ou seja, ia atuar ali por uns anos e aí poderia pendurar chuteiras sendo jogador do Corinthians. Então essas duas promessas de ganhar Libertadores, de ficar até o fim da carreira, soavam como música para os nossos ouvidos, mas tinha uma grande dúvida. Será que com essa idade, 36, 37 anos, o Roberto Carlos tem condição técnica e condição física para continuar jogando em alto nível, hein? E olha, a resposta não demorou para vir. Só 20 dias depois daquela apresentação, daquela coletiva, ele já estreou pelo Corinthians, foi na segunda rodada do Campeonato Paulista, vitória de 2-1 sobre o Bragantino. E cara, ao longo dos jogos ele foi jogando normalmente, enfrentando todos os altos e baixos que uma jornada num grande clube propõe. E entre esses momentos não tão bons assim, o Roberto Carlos teve logo de cara, logo no primeiro derby dele, uma expulsão aos 8 minutos de jogo, no primeiro clássico dele contra o Palmeiras. Ele deu uma entrada violenta no João Arthur. Cara, foi cartão vermelho direto. Mas, por sorte, o Corinthians já tinha feito 1-0 no comecinho do jogo e o placar ficou no 1-0 mesmo. Mas a expulsão foi bem pontual, porque o Roberto Carlos foi jogando regularmente, jogando bem, e o Corinthians estava bem naquele momento. Para você ter uma ideia, nos 20 primeiros jogos de 2010, o Corinthians perdeu só 4. E uma dessas poucas derrotas foi de novo num clássico, dessa vez contra o Santos, e de novo o Roberto Carlos foi expulso, dessa vez por simular um pênalti. Ele já tinha cartão amarelo, tomou outro cartão amarelo, acabou sendo expulso. Mas veja, cara, até aí estava tudo certo. O Roberto Carlos estava fazendo uma jornada normal, né, de um jogador que veio para o Corinthians. Não era um ex-jogador em atividade. E jogando para valer, vieram naturalmente os gols. O primeiro deles foi em março de 2010 contra o Santo André,
Provavelmente você vai lembrar desse gol. Cara, foi uma sapatada do meio da rua no ângulo. Depois veio outro gol, aí um clássico contra o São Paulo, uma sapatada na cobrança de falta do meio da rua que o Rogério Ceni não conseguiu pegar. Em seguida, mais um gol naquela goleada de 5-1 sobre o Rio Claro no Pacaembu. E no Brasileirão ele ainda faria mais um gol contra o Internacional também no Pacaembu. No fim das contas, 2010 foi um ano decepcionante, né? Não pelos números que foram até bons, mas pela expectativa alta que foi criada. O sonho era ganhar a Libertadores, mas a gente caiu nas oitavas de final para o Flamengo. No Paulista, um desempenho ruim, ficou em quinto, quando só 4 se classificavam para a semifinal. E teve o terceiro lugar decente no Campeonato Brasileiro de 2010, mas a gente poderia ter ganhado. Mas vamos focar aqui no Roberto Carlos em 2010. Cara, ele jogou 60 dos 68 jogos naquela temporada. E mais, ele deu 12 assistências, além dos gols que eu já mostrei, e com isso, não sei se você vai lembrar, ele foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Ganhou o prêmio Bola de Prata da Placar. Então, estava tudo ok com a participação e com o desempenho do Roberto Carlos em 2010. Daí vem 2011 e por causa do terceiro lugar no Brasileirão, Corinthians se classificou para pré-Libertadores, como a gente chama, de 2011. E o Roberto Carlos começou 2011 de forma espetacular. Logo no primeiro jogo dele do Campeonato Paulista, ele fez aquele gol olímpico contra a Portuguesa, um gol olímpico inteligentíssimo, que aliás foi o primeiro gol olímpico dele na carreira. Então, cara, a sensação era de que o ano de 2011 tinha começado bem, o Roberto Carlos jogando bem, cumprindo a promessa, né, de se dedicar, de ter uma boa performance, e ainda com outras 2 promessas ou sonhos na cabeça. Ganhar a Libertadores e se aposentar como jogador do Corinthians. Só que aí, cara, veio o Tolima e para quem é corintiano, não preciso detalhar muito o que aconteceu. Jogo de ida 0-0 no Pacaembu e foi ali que a coisa começou a arruinar para o Roberto Carlos. O site Meu Timão, que é bastante lido entre corintianos, já tinha naquela época aquele sistema em que os próprios leitores, internautas como chamam, dão as notas para as atuações dos jogadores. E naquele jogo com o Tolima, 0-0 no Pacaembu, o Roberto Carlos recebeu nota média 2,7 e foi considerado o pior jogador em campo. E olha, você sabe bem como é que é a pressão no Corinthians, né? Um jogador é tão bom quanto o último jogo dele. E quando tem uma atuação ruim, só tem um jeito de sair daquela crise. É jogar bem o próximo ou os próximos jogos. Então, todo mundo esperava ver o Roberto Carlos arrebentando no jogo de volta na Colômbia. Só que, na véspera, ele sofre uma lesão e fica fora do jogo. E o que aconteceu na partida, você sabe bem, né? O Tolima ganhou por 2-0 e impôs para o Corinthians um dos maiores vexames da história. E a reação da torcida nessas horas de muita frustração não é de ir cobrar o garoto que acabou de subir da base, não vai cobrar o goleiro reserva. Vai cobrar os caras com mais renome. E nessa aí, o Roberto Carlos acabou meio que sendo um para-raio das críticas, das reclamações da torcida, e quase sempre tem aqueles caras que vão além do protesto normal de torcedor, né? Resultado, teve gente ameaçando o Roberto Carlos e ele falou, bom, aqui eu não fico mais. O jornal até ironizou essa notícia, disse pro Roberto Carlos, já vai? E aí eu coloco aqui uma opinião e uma pergunta. A opinião é a seguinte, na minha visão, o cara que ameaça jogador, que vai além do protesto normal de torcedor, não é torcedor, é marginal. E aí vai a pergunta para você. Cara, será que aos 37 anos, o Roberto Carlos, com toda a experiência, a carreira dele, não saberia lidar melhor com esse tipo de pressão? Responde o que você acha aí nos comentários. Mas seja qual for a sua opinião, a sua leitura sobre esse comportamento, o fato é que o Roberto Carlos, logo em seguida, logo depois do jogo com o Tolima, faltou ao treino e ali ele começou a desenhar a saída dele do Corinthians. Foram só 13 meses no Parque São Jorge, e ele arrumou as malas, foi para a Rússia e, sem cumprir a promessa de ser campeão da Libertadores, sem cumprir a promessa de se aposentar no Corinthians e sem despedida. O único consolo que fica pra gente é que àquela altura o Corinthians já tinha contratado um outro lateral esquerdo para revezar ali com o Roberto Carlos. O nome dele, Fábio Santos. O resto é história. Mas a pergunta que eu reforço para você aqui é a seguinte, o Roberto Carlos poderia ter ficado mais? Deveria ter ficado mais? E mais uma pergunta aí para você. Se tivesse ficado,
teria se dado bem? Teria ajudado o Corinthians a ganhar Libertadores e Mundial, como aconteceu depois? Eu quero saber o que você pensa aí nos comentários. Não deixa de comentar.